Mas é muito bom a gente poder ter esse culto e poder ter essa liberdade de cultuar e celebrar a Cristo, e continuar olhando para esse evento único do nascimento de Cristo, da encarnação do Senhor Jesus, da presença dEle. Enquanto a gente cantava, eu lembrava, a gente falava desse rei, desse sacrifício, dessa entrega, ao mesmo tempo que a gente olha para o nascimento desse Salvador e Ele vindo dessa maneira tão desprotegida, né, tão entregue, se esvaziando para que nós pudéssemos ter essa comunhão e essa presença dEle em nossas vidas e essa comunhão com o Pai. Um texto que nós temos olhado e visto nesses últimos domingos é Isaías 9, e eu gostaria de destacar mais um pedacinho dele ainda, para que nós pudéssemos meditar hoje, ouvir vários textos que se relacionam com esse texto de Isaías e que nos trazem essa lição ali de Isaías 9, do versículo 6 ao versículo 7. Isaías 9, do versículo 6 ao versículo 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós continuamos a lembrar que o Natal é esse evento do nascimento do Senhor Jesus. Nós continuamos a pregar, a meditar, a manter a mensagem de Cristo como sendo o foco principal e o único do Natal. A mensagem do Natal não é esta grande confraternização humanitária, mas é a vinda do Senhor Jesus para trazer salvação à humanidade. A própria palavra de Deus e a revelação que nós vemos nos evangelhos ao escolher ali o nome de Jesus é porque Ele salvará o seu povo, porque Ele salvará, Ele é salvação. E essa salvação vem dessa relação com Deus e essa necessidade de que sejamos perdoados. Essa salvação está intimamente relacionada a todos esses títulos de Cristo aqui, mas hoje em especial eu ressalto esse título do Príncipe da Paz. O nascimento de Cristo é a vinda desse que traz paz. Não é essa celebração do consumismo, não é essa celebração de uma fraternidade humana em si, mas essa fraternidade é possível a partir da pacificação que vem pelo Príncipe da Paz. Agora, quando nós vemos a paz descrita na palavra de Deus, nós somos lembrados que essa paz não é uma paz apenas de uma ausência de um conflito. Não é uma paz simplesmente porque não há mais uma guerra. Mas é uma paz nesse termo hebraico, shalom, que traz consigo muito mais do que apenas essa ausência de um conflito. Muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra paz, nós entendemos assim: não tem confusão, não tem guerra, não tem problemas, não há briga, mas a paz descrita na palavra de Deus é essa ausência desse conflito, mas na verdade essa prosperidade, esse sucesso, esse bem-estar, essa saúde,
essa fraternidade, sim, entre os homens, esse livramento e essa salvação. Tudo isso está ali misturado, contido nessa palavra do príncipe da paz, o príncipe da Shalom de Deus, e que é trazido para nós através de Cristo Jesus. Esse príncipe da paz, como nós ouvimos aqui na mensagem de domingo passado, ele nos traz esses 3 aspectos dessa paz: a paz com Deus, a paz conosco mesmo e a paz com os nossos irmãos. E quando nós ouvimos aqui essa paz com Deus, nós somos levados imediatamente aos textos bíblicos, e entre eles um muito importante para nós está ali em Romanos, no capítulo 5, Romanos 5, versículo 1 a 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça, agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa paz que nós recebemos, ela não veio gratuita nesse sentido, ela é de graça para aqueles que creem e recebem em Cristo Jesus a salvação, mas ela não é gratuita no sentido que não houve um custo para que essa paz fosse entregue a nós. Foi pago um alto preço, um preço que foi necessário para que nós pudéssemos desfrutar dessa paz. Quando nós pensamos nos conflitos humanos e na relação do ser humano um com o outro, nós precisamos lembrar que a paz, toda vez que ela é entregue, ela tem um preço. Em relações de 2 pessoas ou mais, para que haja essa paz é preciso que haja um preço a ser pago. O preço desse perdão, o preço de abrir mão muitas vezes de um direito que você tem para que você possa viver essa paz. O direito que você poderia cobrar e que você poderia pedir e exigir porque é seu direito. E nós vemos nessa relação com Deus que o direito de Deus que foi ofendido pelo pecado, sendo santo, justo, perfeito, ele abre mão desse direito, mas na verdade ele não abriu mão. Porque Deus sendo justo, ele demanda justiça. Então ele vem e ele mesmo paga o preço do direito que ele tem para que nós possamos ter paz com ele. Quando nós ouvimos aqui, sendo, pois, justificados pela fé, porque a justiça foi entregue no fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O pecado entra no mundo pela ação do homem, destrói esse relacionamento com Deus, e a cada dia mais nós vemos a ação da humanidade, a atitude do ser humano em relação a Deus se distanciando, se isolando e tentando cada vez empurrar mais e mais Deus para longe da sua existência, se centralizando como o centro do homem. Lembra semana passada, o Sandro lembrando aqui dos mais velhos a respeito das 4 leis espirituais, e tinha lá o troninho, né? E é cada vez mais o homem empurrando Cristo para longe do centro da sua vida e buscando ser Ele o Senhor que governa. Quando nós falamos do Natal e das boas novas de Cristo e de Cristo como o centro desse principado de paz, nós lembramos desse sacrifício que Jesus traz para poder reconciliar o homem com Deus. E por incrível que pareça, esse mundo secular, esse mundo que tem sido secularizado cada vez mais e mais em vários países, inclusive,
O próprio símbolo do Natal tem sido combatido e muitas pessoas deixam até de desejar o Feliz Natal. Observe as empresas, observe os comerciais, observe a mídia. Muitos têm se transformado o seu linguajar para boas festas, e não mais um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Porque o Natal está ligado à pessoa de Jesus, e a pessoa de Jesus é aceita enquanto se fala desse amor incondicional. Mas quando a pessoa de Jesus exige essa transformação e essa centralidade de que só Ele tem esse poder, não se quer essa relação com Jesus. É preciso descaracterizar quem é Jesus, para que Ele possa ser aceito nas casas de todas as pessoas. Mas Jesus, Ele não está buscando essa descaracterização. Ele quer permanecer sendo quem Ele é, Senhor, Rei dos Reis, absoluto. E Ele espera que os seus seguidores continuem fazendo isso e mostrando quem Ele é e como Ele é. Esses dias, lendo em um comentário ali da página lá do Facebook, o nosso irmão e o pastor Bernardo Shaw teve o seu comentário e a sua postagem excluída do Facebook. E a razão que ele foi excluído, ele estava ali falando num comentário teológico, como ele sempre publica ali, como teólogo que ele é, falando a respeito dessa encarnação de Cristo, esse Deus Todo-Poderoso que veio ao mundo e que encarnou ali em Cristo Jesus. E por algum motivo essa publicação foi banida, porque aquele comentáriozinho típico do Facebook, sua publicação não está adequada às regras dessa comunidade. Isso aconteceu com ele pela primeira vez agora, mas isso tem acontecido centenas de vezes. De acordo com o que você fala e com o que você coloca, não está de acordo com essa comunidade. E vai cada vez mais se intensificar. Eu me lembro que, um pouco antes da pandemia, uma conferência que buscava ajudar e falar do tema da perseguição religiosa no Oriente Médio aos cristãos, foi totalmente banida do Facebook, porque falava de perseguição religiosa aos cristãos no meio de países que são islâmicos. Nós vivemos nessa época em que os símbolos do Natal buscam ser suprimidos dessa maneira, porque eles trazem essa verdade única de que o Natal é essa busca dessa reconciliação do homem com Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da graça, da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, e se todos pecaram, todos estão condenados à morte. E nós, por natureza, somos filhos da ira, da desobediência. E um outro texto extremamente relevante para nós está ali em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. E diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A paz de Cristo destrói a ira. A paz de Cristo destrói a inimizade. A paz de Cristo destrói a condenação que estava sobre nós. Ela destrói esse muro de separação entre nós e Deus. A paz romana, quando era entendida na época daquele império e por todos era temida, porque a paz romana vinha da destruição e da aniquilação total de qualquer levante contra o império romano. Onde houvesse ali uma sedição, onde houvesse ali um tipo de luta, de rebeldia contra o Império Romano, toda a vila, toda a cidade era destruída, para que fosse extinguida qualquer tipo de pensamento e de rebeldia contra aquele império. Não era aceitável naquele império que nenhum tipo de movimento contrário fosse tolerado. Essa era a paz romana, estabelecida pelo sangue dos adversários do Império Romano. E quando o Rei dos Reis vem em Cristo Jesus, ele inverte essa ordem dessa paz, e ele paga com sangue, mas com o seu sangue, para restabelecer a paz entre nós e Deus. Ele pacifica, mas não destruindo aquele que se rebelava, ele pacifica entregando a si mesmo, para que aquele que era rebelde contra Deus, desobediente, filho da ira, pudesse se entregar e ser feito filho de Deus, filhos desta paz. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. A paz de Cristo reconcilia, a paz de Cristo aproxima, a paz de Cristo traz a amizade com Deus, ela destrói a inimizade e ela traz para perto, porque Ele é a nossa paz, diz o texto, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Nós somos reconciliados pela paz que vem em Cristo. E essa reconciliação em Cristo Jesus nos dá a oportunidade de viver uma paz que é verdadeira. E aí essa paz não é apenas entre nós e Deus, mas sendo reconciliados, pacificados com Deus, não mais inimigos de Deus pelo pecado, mas perdoados e justificados pelo sangue de Jesus, nós temos a grande e maravilhosa oportunidade de ter paz consigo mesmo. Uma paz que vem interior, uma paz que não é destruída de fora, que não é construída de fora para dentro através de uma opressão ou de uma lei tão dura a qual você não consiga andar de outra forma, mas uma paz que vem a partir de uma relação pessoal que nasce de dentro para fora.
Uma paz que não é preciso de exércitos, que não é preciso de sistemas, de leis, de regulamentações, mas é uma paz que vem por causa da transformação que acontece interiormente. Por isso Cristo nos fala em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração e não tenham medo. A paz de Cristo destrói o medo. E o que é que tira mais a paz do ser humano se não for a insegurança e o medo? O medo daquilo que ele não controla, o medo daquilo que ele não sustenta, o medo daquilo que ele não consegue dominar, o medo daquilo que está além do seu alcance. A primeira coisa que nós precisamos lembrar desse príncipe da paz é que nós estamos em constante turbulência, o coração do ser humano está em constante busca, ansiedade, necessidade, desejo de plenitude e satisfação. E o Natal vem para nos lembrar de tudo isso, não para que nós tentemos confortar, consolar essa turbulência com presentes, com bens, com consumismo, com coisas, mas para que nós consigamos ser confortados e consolados com a presença de Jesus, que nasce em nós, que é gerada em nós pela fé, pela entrega a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Viver com um desejo, com um sentimento de culpa é uma das piores coisas que existe para o ser humano. Viver debaixo do jugo de uma condenação e aquele sentimento de culpa oprime e seca os ossos e a alma de quem é submetido a isso. A paz de Jesus Cristo liberta da culpa, liberta desse sentimento, liberta desse estado de condenação e nos traz libertação pela justificação em Cristo, pois Ele é a nossa paz. Você vê que Cristo é a nossa paz, Ele não nos entrega apenas uma paz, Ele mesmo é que traz a paz, porque Ele é a nossa shalom, é a nossa paz, é a nossa cura, é a nossa libertação, é a nossa saúde, é a nossa prosperidade, é a nossa comunhão, é o nosso perdão, Ele, Jesus. Por isso Ele pode dizer, eu vou te dar uma paz que o mundo não dá, porque eu te dou a mim mesmo, eu te dou quem eu sou e o que eu tenho, para que você viva em plenitude. Nós vemos que essa paz, ela destrói o medo, ela destrói essa inimizade, ela destrói essa ansiedade, ela destrói esse sentimento que nos faz carregar o peso. Ele nos ensina na sua palavra para nós colocarmos diante de Deus as nossas petições com oração e súplica, e diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. A nossa entrega a Ele das nossas necessidades, a nossa entrega das nossas dores, a nossa entrega das nossas ansiedades, faz com que a sua paz entre em nós e guarde os corações. Jesus, Ele faz isso. Jesus diz ali no mesmo capítulo 14 de João, eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Ele é a nossa paz,
porque Ele está em nós, pelo seu Espírito, pela sua transformação. Ele está em nós para nos pacificar. E finalmente Ele nos dá esse sentimento de saciedade, de plenitude, de ser completo. Porque nós só nos sentimos completos quando nós estamos ligados ao nosso Criador, aquele que nos fez, que nos formou. E a partir desse momento nós conseguimos então viver e executar a paz com o nosso próximo. Aquilo que é tão difundido, tão divulgado no Natal, que é tão buscado, paz entre os homens. Vamos celebrar essa fraternidade, vamos celebrar a nossa humanidade uns com os outros e sermos bonzinhos aqui nos 2 dias e depois a gente volta ao normal. Mas essa paz com o nosso próximo, ela só vem depois que nós conseguimos ter esse relacionamento com Deus, essa plenitude que nós temos em Cristo, e aí nós podemos vencer as barreiras que nós temos com o nosso próximo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, segundo Coríntios 5:18. Nós temos a paz com Deus, nós temos a nossa paz interior, e nós somos chamados a exercer o ministério da reconciliação, de buscar a paz uns com os outros. E essa reconciliação deve começar aonde nós estamos, aonde nós vivemos, aonde nós moramos, nos nossos relacionamentos. Buscar essa reconciliação de pais e filhos, buscar essa reconciliação entre os esposos, os cônjuges e as esposas, buscar essa reconciliação entre irmãos. Quantas vezes a gente ouve uma história ou outra de alguém falando porque o meu tio ficou tantos anos sem falar com o meu pai, que ficou tantos anos sem falar com a minha tia. E aí a gente olha e a pessoa vem na igreja durante todos esses anos. E eu fico questionando, aonde está o ministério da reconciliação? Nós somos chamados a buscar a paz, a conciliação, a perdoar e sermos perdoados. Porque à medida que vocês perdoarem, o vosso Pai que estás nos céus vos perdoará. A oração básica que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos deixa isso muito claro. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. Perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Nós tivemos algumas experiências ali na África e nós pudemos ver à primeira mão aqueles memoriais de Ruanda, em todas as cidades, todos os vilarejos, de milhares de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas que foram mortas naquele genocídio, entre um ódio e uma luta de 2 grupos étnicos daquela nação, Tutsi e Hutus. E nós pudemos ver isso se explodindo novamente enquanto viajávamos no Quênia, num período em que nós estávamos ali por causa de divisões de eleição entre grupos, que cada um se uniu a um grupo étnico e explodiu a violência entre aqueles grupos naquela nação. Em Ruanda chegou a haver esse extermínio de mais de 1 milhão de pessoas, vilarejos dizimados. E depois daquilo,
quando a ordem foi restabelecida, era necessário que houvesse essa busca dessa pacificação e dessa reconciliação que passa pelo perdão, que passa pela justiça e pelo perdão. E aí nós vemos a atuação da igreja, e um dos pastores que atuou ali foi o reverendo Celestin Musekura, que junto com outros criou uma organização que se chama Alarma, e que traz e que busca continuamente trazer essa reconciliação entre esses dois grupos. Quando nós temos a paz de Cristo, nós buscamos ser instrumentos dessa pacificação. Um determinado jovem, ali na África do Sul, foi questionado a respeito da sua vocação em uma entrevista, e ele diz ali que certo dia, quando ele tinha mais ou menos os seus 9 anos, ele estava andando na rua com a sua mãe, e na época em que ele tinha 9 anos, ainda era a época do apartheid. E nessa época do apartheid, ali na África do Sul, aqueles que eram negros, quando encontravam um homem branco andando na calçada, tinham que ir para a rua para dar passagem para aquele homem e cumprimentar aquele homem de uma maneira respeitosa. Enquanto esse jovem ali, essa criança de 9 anos de idade, caminhava com a sua mãe na calçada, eles viram um homem branco vindo na sua direção. E aquele homem, antes que aquela senhora pudesse reagir com o seu filho, foi ali para fora da calçada. Desceu ali a sarjeta, tirou o seu chapéu, cumprimentou aquela mulher e continuou seguindo o seu caminho. Assim que eles passaram, a sua mãe vira para aquele menino e fala assim: esse homem se chama Trevor Huddleston. Trevor Huddleston, um clérigo da igreja anglicana que cuidava da paróquia daquela região onde eles moravam. E essa mãe diz ao seu filho e fala assim para ele: você sabe por que ele fez isso? Porque ele foi para fora da calçada e nos cumprimentou, porque ele é um homem de Deus, meu filho. Ele é um homem de Deus. Aquela criança diz que naquele momento as suas palavras são assim: quando ela me disse que ele era um sacerdote anglicano, eu decidi naquele momento que eu também queria ser um sacerdote anglicano. E mais, eu queria ser um homem de Deus, disse Desmond Tutu. Naquele momento, pelo gesto de um homem que lutava veementemente contra o apartheid, por causa dos seus princípios bíblicos e do seu entendimento de que somos feitos todos à imagem e semelhança de Deus, aquele jovem, aquela criança decidiu então seguir o caminho e buscar servir a esse Deus que trazia reconciliação e igualdade entre os seres humanos. Desmond Tutu se tornou, depois foi mentoreado por esse mesmo senhor, Trevor Huddleston, se tornou um líder da igreja anglicana, o primeiro arcebispo negro daquela região ali de Pretória, presidiu a comissão da reconciliação e verdade, destinada a promover a integração racial na África do Sul, e essa comissão tinha o poder de investigar, julgar, anistiar os crimes de direitos humanos. Em 1997, ele publica o relatório demonstrando os abusos do apartheid e daqueles que lutaram contra o regime apartheid de uma forma violenta.
escreve o livro O Perdão, Caminho para a Cura de Nós Mesmos e do Nosso Mundo. Um outro exemplo dessa busca de reconciliação em Cristo Jesus vem de um grupo, de um ministério chamado Musahala. Musahala é a palavra árabe para reconciliação. E um grupo de cristãos palestinos e israelenses promovem a reconciliação entre esses dois povos através de uma abordagem de trabalho e de atuações em conjunta com princípios bíblicos. A mensagem da reconciliação do programa, baseada nos princípios bíblicos da paz, da tolerância e do amor. Eles colocam jovens israelenses e jovens palestinos numa viagem de alguns dias pelo deserto, aonde um camelo para 2 jovens, um palestino e um israelense. A mesma quantia de água e de comida para os 2. E eles precisam dividir essas 2 coisas durante esse processo, até chegarem ao local do acampamento e ali outras atividades, buscando trazer essa reconciliação e se enxergar não como inimigos, mas se enxergar como seres humanos iguais, feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, esse chamado para a reconciliação, como nós vimos, irmãos, ele só é eficaz e profundo quando essa relação com Deus está restabelecida, quando essa relação nossa interior, dessa paz em Cristo, está restabelecida. E aí nós conseguimos estender os braços aos nossos irmãos e trazer essa reconciliação que é profunda, não é superficial, não é apenas de aparência, mas é uma reconciliação que traz vida, que traz perdão, que traz lágrimas, que acompanham cura, que acompanham transformação. E a melhor notícia de tudo isso, desse texto ali de Isaías, é que esse príncipe da paz tem um reinado que é eterno, tem um reinado que não tem fim, tem um reinado que continua. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Celebramos a vinda do Messias, celebramos a vinda do Senhor, celebramos a sua morte e a sua ressurreição, e celebramos porque o seu reino é eterno. Ele já começou, ele já deu início, ele será pleno um dia, com a sua volta, com a sua justiça sendo executada de maneira completa e para todos sempre. Esse é o nosso príncipe da paz, Cristo, o Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, te louvamos porque Tu és o príncipe da paz, Jesus. Te louvamos porque o Senhor veio restabelecer a nossa comunhão contigo. Eu te peço agora que o Senhor nos visite, Pai. Que se houver alguém ainda nesse local, Deus, que precise dessa paz, que o Senhor restabeleça, Deus. Eu peço ainda, Senhor, que se alguém que for nos ouvir essa mensagem, seja agora ou nos dias que virão, e precisa dessa dessa plenitude,
desse sentimento de ser completo. Pai, eu peço que o Senhor os alcance agora, Jesus. E que o Senhor gere essa fé em seus corações, para que eles entreguem a Ti, Jesus, o domínio, o controle, o senhorio de suas vidas. E que o Senhor os encha da paz que transborda, que transcende o nosso entendimento, e que essa paz guarde os nossos corações. Jesus, eu peço que, se houver entre nós, Pai, aqueles que precisam de paz com os seus irmãos, paz com o seu próximo, paz, ó Deus eterno, com aqueles, ó Deus, que eles têm, ó Deus eterno, lutado, Senhor. Eu peço que o Senhor restaure, Jesus, a amizade, a fraternidade, a comunhão. Eu peço que o Senhor alcance as nossas famílias, os nossos lares, os nossos relacionamentos, dos pais com os filhos, aqueles pais distantes, que abandonaram seus filhos, Deus, na sua infância, possam conseguir reconstruir um relacionamento conquistado pelo sangue da paz de Cristo Jesus. As mães que porventura estejam distantes, sejam, ó Deus, reconciliadas com seus filhos. Que os irmãos sejam reconciliados entre si. Ó Deus, que o Senhor traga paz. Que nenhum de nós fique carregando a culpa, que nenhum de nós fique carregando esse sentimento, remoendo a dor e a ferida causada, Senhor, mas que a Tua paz traga esse bálsamo de cura, de libertação em nossos corações, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa dureza de coração, e cura-nos, Senhor, de toda mágoa, de toda dor, e traz perdão e reconciliação. Ajude-nos, Jesus, no nosso país dividido e polarizado. Ajude-nos, Jesus, na nossa nação e no nosso mundo, a conseguirmos ser instrumentos de paz. Ajuda-nos a vencer, Senhor, a nossa alma, a nossa verdade, a nossa justiça, o nosso direito, para podermos, Jesus, construir uma paz que perdure, uma paz que seja nascida interiormente, Senhor, pela Tua presença, pela reconciliação contigo, Jesus, o nosso Salvador. Tem misericórdia, Senhor, e ajuda a Tua igreja. Ajude-nos, Senhor, a sermos discípulos do Príncipe da Paz. Hoje, e não somente nesse Natal, Jesus, mas de todos os dias que se seguirão no fim desse ano e no início do próximo ano, Senhor. Quando entrarmos por águas tempestuosas, ó Deus, turbulentas, que nós possamos lembrar que o Príncipe da Paz é o nosso Senhor.